A paz do Senhor. Será que dos 100% dos crentes que estão em todo o mundo, será que somente 50% dos crentes serão salvos? Ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos de 50%? A Bíblia diz que de 100% dos crentes, somente 50% dos crentes serão salvos? Na Bíblia não tem nenhuma passagem onde diz que de 100% dos crentes que há no mundo todo, somente 50% é que serão salvos. Resolvi fazer este vídeo, pois tem uma música gospel cristã, muito famosa aí e muito conhecida, até acho que ela é antiga, que a letra da música diz que somente 50% dos crentes serão salvos. Eu já ouvi alguns irmãos também cantarem essa canção nos cultos evangélicos. Tem crentes que também concordam com esta música. Então quero dizer para você que nem tudo que é cantado nas músicas de adoração a Deus é verdade ou é bíblico. Então assim, tem crentes que concordam com esta música, tem muitos cristãos que concordam que dos 100% dos crentes, somente 50% é que serão salvos. Mas eu quero dizer para você que isso não é verdade. A verdade é que dos 100% dos crentes espalhados pelo mundo todo, não será a metade que será salva, que serão somente 50%. Será bem menos do que 50%. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, creio que 20% a 30% dos crentes serão salvos. Mais da metade dos crentes não serão salvos. Mateus capítulo 22, versículo 14, Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Note que Jesus disse que poucos crentes é que serão salvos. Entendo a palavra pouco se referir a pouco mesmo, e não a muitos e muito menos a todos. Que dos 100% de crentes não será só a metade, 50% que serão salvos. Menos de 50% serão salvos. Israel, quando foi libertado da escravidão no Egito, de todos aqueles homens e mulheres, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. A Bíblia diz que cerca de 600 mil hebreus saíram do Egito, sem contar as mulheres e as crianças. Êxodo capítulo 12, versículo 37. Digamos que a maioria dos homens tinham família composta, homens esses que saíram do Egito. Então digamos que cada homem, ou a maioria, tinha uma família composta de 3 a 4 pessoas. Então você faz 600 mil vezes 4, que equivale a 2.400.000 de pessoas, mais ou menos, que saíram do Egito. É claro que Josué e Caleb não entraram sozinhos em Canaã. Muita gente entrou com eles, mas não as pessoas que saíram com eles do Egito. Os que saíram com eles do Egito, com Josué e Caleb, esses pereceram no deserto por causa do seu pecado de murmuração e desobediência a Deus. Então entenda que usar a passagem bíblica de Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, a respeito da parábola das 10 virgens, onde fala sobre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias, para alegar que 50% dos crentes serão salvos, é falar aquilo que a Bíblia não fala. Ou seja, ali Mateus 25 fala sobre 10 virgens. 5 foram salvas e 5 não foi, totalizando a metade de 10, que é 5. Então usar a parábola de Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, para dizer que 50% dos crentes, que dos 100%, 50% dos crentes é que serão salvos, é falar aquilo que a Bíblia não fala. Usar também as passagens de Mateus capítulo 24, versículo 40 e Lucas capítulo 17, versículo 34, onde diz que estarão 2 no campo e um será tomado e deixado o outro,
Estarão dois numa cama, e um será levado e o outro será deixado. Para dizer que 50% dos crentes serão salvos, também é dizer aquilo que a Bíblia não diz. Mas então, irmão Fabiano, dos 100% dos crentes que há no mundo todo, por que menos de 50% serão salvos? Simples, é só você olhar como andam os crentes de hoje em dia. É só você olhar como está a igreja evangélica brasileira hoje em dia. Os crentes das denominações evangélicas são todos fervorosos de espírito? Todos leem a Bíblia? Todos oram? Todos são imitadores de Cristo? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Todos estão evitando o pecado e buscando a santificação? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Isaías capítulo 59, versículo 2. Todos estão na porta estreita? Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Todos estão fazendo algo para Deus? Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Todos estão glorificando a Deus através da sua vida? Mateus capítulo 5, versículo 16. Todos estão vivendo a vida cristã como deve ser vivida? Tiago capítulo 1, versículo 22. Todas as pessoas que congregam onde você congrega estão salvos? Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Concluindo, seja 50% ou mais de 50% ou menos de 50% de crentes salvos, o importante é eu e você, que já é um crente em Jesus Cristo, assim como eu também sou, glória a Deus, é fazermos parte da porcentagem de crentes que serão salvos, para ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo a seguinte frase: venham benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Glória a Deus!